O rei pode ir na sua casa. O rei pode ir na sua casa. Nós iremos ministrar em Lucas capítulo 19 sobre a história de Zaqueu. E eu creio que Deus tem uma palavra para nossos corações nesta noite. Amém? E tendo, a partir do versículo 1. E tendo entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se que alguma coisa tenho defraudado, alguém restituirei quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Antes de assentar, por gentileza, por favor, diga para o seu irmão que está ao seu lado: o rei escolheu a sua casa. Amém? Agradeço ao pastor Luiz pela confiabilidade, e eu também quero dizer aos irmãos que eu tenho absolutamente certeza que os irmãos aqui são acostumados com palavras de grande curiosidade, sendo um dos maiores pastores, pregadores que eu conheço, pastores dos senhores, o pastor Elante Mariano. E nesta noite nós viemos aqui, como o pastor disse, como que nos conhecemos, um dia fui fazer uma ligação, veja como que Deus trabalha. Fui fazer uma ligação e errei o número. Errei eu, mas Deus sabia. E aí quem atendeu foi a irmã dele. Eu havia ligado para um irmão. Aí eu ouvi a voz de uma irmã e eu até estranhei. E aí perguntei, aí me desculpei pelo equívoco, mas nisso Deus tocou em meu coração e eu disse: irmã, é Deus que está no negócio. Nesse instante Deus está lhe visitando. E aí a gente começou a conversar e Deus foi revelando a situação do momento a qual se encontraram. E Deus então trabalha de uma maneira toda especial. E eu vim aqui nesta noite para poder, em alguns instantes, descer um slide bíblico. E nós iremos, eu não conheço a sua casa, obviamente, mas nesse instante nós iremos entrar dentro da sua casa. Amém? Um culto, quarta-feira da vitória. E nós lemos uma história muitíssimo conhecida. Mas para nós entendermos essa história, nós teremos que voltar alguns milhares de anos atrás.
A Bíblia nos diz que Jesus estava passando em Jericó. E Jericó é uma das cidades mais antigas. Segundo os arqueólogos, dizem que a existência de Jericó é de 9 a 10 mil anos. E alguém que também tem uma linha de pensamento, e até dizem que Jericó já começa a aparecer ali no capítulo 6 de Gênesis, quando há aquela passagem ali, e depois a história vem mesmo falar, a Bíblia melhor falando, vem a citar Jericó, já no livro de Deuteronômio, capítulo 32, dizendo que Jericó era uma cidade muito importante. E Jericó significa aquilo que não podemos vencer com forças natural e humana. Jericó significa aquilo que você não consegue vencer com forças naturais e humanas. Então Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, pelo fato de haver muitas palmeiras. Jericó também é conhecida como a cidade das flores. E Jericó era um centro comercial. Ali produzia-se e ali comercializava-se muitas coisas, entre elas bálsamo e outras mercadorias que passavam por Jericó. Então era um centro comercial. Antes, Jericó, os olhos de Deus estavam sobre ela. Era a cidade das palmeiras. Mas Jericó, ela sofreu várias situações. E as coisas foram tomando um rumo diferente. E a cidade de Jericó, quando Deus fez a promessa para o povo que os levariam e colocariam eles numa terra que manava leite e mel. E quando eles estavam próximos a chegar na entrada da terra, a cidade de Jericó seria o primeiro território que fazia parte da terra a qual Deus havia prometido aos seus filhos que ali chegassem. E o povo de Israel então estava caminhando, e a Bíblia nos fala que quando eles chegaram próximo a Jericó, havia um grande problema em Jericó. Jericó, nesta época, ali no capítulo do livro de Josué, nesta época reinava em Jericó um rei chamado Maraque. Era um homem muito soberbo, muito exaltado, muito ruim, um rei muito severo. Tanto é que o seu nome significa venenos de aves, ou seja, venenos, vamos aí já colocar venenos de ave, entre elas a pomba. E a pomba é o tipo do Espírito Santo, a simbologia do Espírito Santo. Mas nesta noite quero vos dizer que não haverá Maraque nenhum que vai conseguir destruir aquilo que Deus colocou em sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Dentro de Jericó também mandava uma mulher muito poderosa, que o seu nome é muitíssimo difícil, não dá nem para pronunciar, mas para ficar melhor para nós, seria Cálice. Calece, e o seu nome até que é bonito, o significado é rainha, mas porém era uma mulher má, era princesa das cobras. E em Jericó tinha também um capitão que era muito terrível, e este capitão ele chamava Tibar. Apesar que o significado do seu nome
ser até bonito, mas era um homem muito ruim. Tibar significa pó de ouro. Por que nós estamos citando isso? Porque quando nós lemos a história de Zaqueu, parece que não tem nada a ver. Porque a Bíblia fez questão de dizer, Jesus entrando em Jericó. Quando nós lemos assim, nós vamos ver e buscar, amados. Louvamos a Deus, porque Deus, quando tem um projeto na vida de um homem, Deus alcança aquele homem aonde ele estiver. E quando o povo de Israel foi para entrar em Jericó, Jericó, nós acabamos de dizer que significa o quê? A mensagem tem que ser entendida, irmãos. Senão nós temos que voltar lá do começo. Jericó significa o quê? Aquilo que é impossível de conquistar com forças naturais ou humanas. Uma vez nós acabamos de citar o rei, o capitão e a rainha que ali tinha. Era uma cidade muito fortificada. Desde a história e segundo a arqueologia, até aqui em Josué, Jericó nunca conheceu uma derrota. O exército de Jericó, a cidade de Jericó, os reis de Jericó nunca sofreram uma derrota. Mas Deus agora pega Josué e na liderança do povo, Deus conduz agora Josué até a Jericó. E quando chega em Jericó, nos portões, Josué envia um recado, uma mensagem para o rei de Jericó que permitisse com que eles entrassem em Jericó. E o rei, muito ruim, muito severo, o rei não permitiu a entrada do povo em Jericó. Jericó era murada, era intransponível, não tinha como passar em Jericó. E naquela época era diferente, amados. Quando você ia em uma cidade, o rei, ou da onde você saía, dava-lhe uma carta, e você pegava aquela carta, chegava até no portão daquela outra cidade, onde que tinha um capitão, e você apresentava aquela carta para aquele capitão olhava aquela carta, e mediante aquela carta te dava o direito de você entrar na cidade, somente para ajudar. Lembra quando o profeta Neemias pediu carta ao rei? Seria essas cartas, cada cidade, lá ele pediu várias cartas, porque cada cidade que ele ia, tinha que apresentar uma carta para o capitão daquela cidade. Então imaginemos, possivelmente, não sabemos, Josué poderia ter ou não ter a carta, mas ele tinha que pedir a autorização de entrar na cidade para o capitão e para os guardas que estavam na porta. E quando tem a resistência, e só tinha um jeito de entrar em Jericó, ou o rei permitisse que entrasse, ou então entrar na base da, vamos dizer, da força. Isso era impossível. O rei nunca tinha conhecido uma derrota. Jericó nunca tinha conhecido. Então agora imaginemos, Josué está ao pé da cidade. Josué está pensando, como que vamos entrar nesta cidade? É impossível entrar nesta cidade. Nesse instante, aparece um ser ao lado de Josué. E Josué pergunta para ele, quem és tu? Tu és um do nosso ou é um dos nossos inimigos? E aquele ser diz para Josué, Josué, acalma-te. Eu não sou nem inimigo de vocês, e também não sou um de vocês. Quem é então tu? Eu sou o príncipe do exército dos céus. Acabamos de dizer que Jericó significa aquilo que você não tem condições de conquistar com forças humanas. Eu não sei qual a Jericó da sua vida nesta noite,
Mas eu quero dizer para você, com as suas forças você não vai conseguir. Por mais habilidoso que você seja, por mais inteligente que você seja, você não vai conseguir vencer esta Jericó que está na sua vida. Só tem um meio de você entrar em Jericó, através do príncipe do exército do céu. E nesta noite ele está aqui, em nome de Jesus. E aí todos nós sabemos da história. Josué então entra em Jericó. E Deus ordena o povo que roda em volta da cidade, tocando a buzina. Alguns dizem que através do toque da buzina, houve um eco e as paredes racharam. E então pode ter acontecido isso. Mas isso é impossível. Porque como que se racha a parede e cai, não ia acontecer do jeito que caiu. Mas eu imagino comigo, enquanto o povo dava volta em roda da muralha e ia tocando a buzina, eu creio que lá nos alicerces, conforme o povo pisava, marchava, lá embaixo nos alicerces da murada, daquela muralha, ele ia se abalando, ia se estremecendo. E quando o povo entra dentro da cidade, Deus faz com que a muralha caia, como se tivesse dinamites embaixo. Eu quero dizer para você nesta noite, seja Jericó e seja as muralhas que tiver, em nome de Jesus Cristo, não para de marchar, não para de caminhar. Deus vai lhe dar a vitória, bendito é o nome do Senhor. Josué entra, conquista a cidade. E aí Josué diz que não era para tocar e não pegar nada dos despojos que havia dentro da cidade. E Josué então lança uma palavra dizendo: maldito será o homem que tentar reconstruir Jericó. Se assim ele fizer, quando ele assentar o primeiro tijolo, o seu filho primogênito será morto. E quando ele acabar de fechar a cidade e assentar as portas da cidade, o seu filho caçula será morto. E o tempo passou, ninguém se atreveu. No tempo de Acabe, aparece um homem chamado Hiel. E esse homem não deu crédito naquilo que Josué disse. E esse homem começa agora a reedificar Jericó. Quando ele coloca o primeiro tijolo, o seu filho mais velho, Abirão, ele morre. E mesmo com a morte do primogênito, ele não atenta, continua na reedificação de Jericó. Quando ele termina a cidade, que assenta os portões da cidade, o seu filho menor, Zegube, cai morto. E o tempo passou, ninguém se atreveu a entrar em Jericó, pois havia uma palavra de maldição em Jericó. E o tempo passa. Nessa cidade surge uma família. A Bíblia não cita muito. A Bíblia diz, penso eu, melhor falando, nessa cidade surge uma família. E essa família, eles têm um filho. E entre esses filhos, o pai olha para o filho e dá um nome de Zaqueu. Todo nome que um judeu dá para o seu filho, ele está profetizando algo na vida do seu filho. E quando olha para o menino, o pai diz, vai se chamar Zaqueu. Zaqueu significa puro, íntegro, inocente, honesto, reto. Quando Zaqueu nasce, ele recebe todos os ensinos dentro da religião judaica. Ele recebe todos os princípios. Só que Zaqueu vai crescendo. Ele passa pela circuncisão. Ele passa para mitzvah. Ele apresenta, mas o tempo vai passando. Possivelmente, o pai de Zaqueu morre. E Zaqueu agora toma um outro caminho. Zaqueu agora aparece como publicano.
Publicano eram funcionários de Roma, pessoas que cobravam imposto, porém para poder cobrar os impostos, tinha que ter a cidadania romana. Agora imagina os senhores, um moço, um jovem, uma criança, uma pessoa que foi criado dentro de uns princípios, aí agora tem que mudar tudo aquilo. Zaqueu como publicano, Zaqueu não podia frequentar a sinagoga. Zaqueu como publicano, Zaqueu não podia ir nas festas anuais que os judeus iam até nos dias de hoje, pelo menos uma vez em Jerusalém. Zaqueu não podia participar destas festas. E Zaqueu agora como funcionário de Roma, sobre o governo de Roma, Zaqueu ele era obrigatório, ele tinha que prestar agora algumas coisas cívicas que tinha em Roma. Em Roma havia muitos deuses, entre eles Cibele, o deusa dos mortos. Imagina agora, o governo de Roma vai chegar o dia de prestar o culto a Cibele. E Zaqueu agora, como um judeu, ele é obrigado a estar ali naquela reunião cívica. Ou então, outra coisa que nós acabamos de dizer, que Jericó era conhecido como a cidade das flores, porque até hoje em Jericó tem flor que só lá tem, lugar mais nenhum tem. Por um exemplo, a rosa da ressurreição. A rosa da ressurreição só existe em Jericó. É uma rosa que quando você olha para ela, você vai falar, está morta. Quando menos espera, ela brota novamente. E esta rosa tinha em Jericó. E lá eles prestavam o culto a Ostara. Quem é Ostara? Ostara é a deusa da primavera. Então ele tinha que prestar esses cultos. Ele tinha que prestar essas reuniões. Ele era obrigatório. Agora lá está Zaqueu. Se não bastasse somente isto, Zaqueu agora, ele publicano, ele teve que pegar a cidadania, porque senão não podia exercer a função. E essa função ele tinha que exercer no espaço de 5 anos, e tinha que ser honesto para que, se quisesse continuar. E o tempo vai passando. Um dia Zaqueu ouve falar que Jesus vai passar em Jericó. E Zaqueu ajunta com os gregos, porque a Bíblia fala que os gregos se ajuntaram para querer ver quem era Jesus. E Zaqueu agora ele se ajunta. E quando ele chega, por ele ser de pequena estatura, ele sentia a dificuldade de ver. Veja cada coisa que acontece para quem se dizia daquilo que foi ensinado desde o princípio. Nós acabamos de falar as reuniões que Zaqueu tinha que participar, mesmo contra os seus princípios de ensino. Outra coisa que Zaqueu agora vai ter que fazer. Zaqueu, quando ele vê que não dá para ele ver, sabe o que Zaqueu faz? Ele sobe numa figueira. Amados, jamais um judeu para debaixo de uma figueira, quanto mais subir. Se você passar na Palestina, e se você vê um pé de figueira, você tem que ter 2 pensamentos. Esta figueira, ou foi um passarinho que veio voando com a semente no bico, ela acabou caindo aqui, e pela ordem da natureza, ela acabou nascendo. Ou esta figueira foi plantada por um estrangeiro, porque judeu não planta figueira, judeu não para embaixo de figueira, e quanto menos subir em cima de figueira. Agora Zaqueu teve que quebrar contra os seus princípios, subir em cima de uma figueira. Só que Jesus vai passando. Ninguém sabia que Zaqueu estava ali. Uma vez que publicano não andava livremente pela rua, porque eles eram odiados pelo povo, que cobrava impostos, absurdo. E Zaqueu sobe em cima da figueira, e já vem Jesus andando. E quando Jesus chega debaixo da figueira, Jesus olha para cima, e ele disse: Zaqueu! Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus. E também Jesus nunca tinha cruzado com Zaqueu. E agora eu te pergunto, como que Jesus sabia que Zaqueu estava ali em cima?
Porque Jesus é onisciente, é onipresente e onipotente. Não sei em qual figueira que você está escondido, mas geralmente escondemos atrás de figueira quando temos alguma falha com Deus. Lembra quando Adão e Eva quebraram aquilo que Deus havia dito para eles no começo, que não era para eles comerem do fruto da árvore da vida, e eles desobedeceram? Aonde foi que Adão e Eva foi procurar esconder? Atrás de folhas de figueira. Só que Deus teve que providenciar um cordeiro para matar o cordeiro, tirar a pele do cordeiro e cobrir a nudez de Adão e Eva. Da mesma forma, antes nós vivíamos como Adão e Eva, escondidos nas figueiras da vida. Mas um dia o Cordeiro de Deus nos alcançou, e hoje nós estamos revestidos e vestidos com a sua vestidura. Bendito é o nome do Senhor. Zaqueu, desce depressa. Amados, como que Zaqueu subiu eu não sei, mas que como ele desceu, eu imagino, foi mais do que um gato. Se a figueira tinha espinho, não quero entrar nos pormenores. Ou se não tinha. Se tinha espinho era pior. Eu só sei dizer que uma pessoa baixinha para subir numa árvore é uma dificuldade, viu, pastor? É uma dificuldade. Pula aqui e vai ali. A perninha curtinha. Não alcança um galho para lá. Não alcança outro galho para cá. E está lá quietinho. Aí ele desce. Aí o povo, aí Zaqueu, desce. E Jesus recebe Zaqueu. Aí Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, 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 desce depressa, porque você está muito alto querendo me ver. Só teve um que estava lá em cima e quis me ver. Não deu certo, teve que descer para a terra, porque ninguém deve olhar em Jesus de cima para baixo. Mas nós temos que olhar em Jesus é de baixo para cima. Bendito é o nome do Senhor. Jesus desce. Zaqueu, desce. Aí Zaqueu desceu. Aí Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Qual que é o tema da mensagem? Irmãos, mensagem tem que ser compreendida e entendida. Exatamente, o rei escolheu a sua. Amados, se quando um rei chegava em uma cidade e ele ia pernoitar naquela cidade, obviamente, imagina um rei chegar aqui em Marília, o que mais vai ter é hospedaria e hotel, que vai querer receber o rei. Porém, o rei chegava aqui na cidade, ele olhava para a multidão da cidade que estava ali, e ele batia o olho para alguém, ele não perguntava, ele olhava para alguém e perguntava: a irmã que está do lado do irmão verde aí, a irmã, os dois aí, como o senhor chama? João. Ele olhava para o senhor João e a irmã Paula, Laura. Ele olhava para o João e para a Laura. Ele dizia assim: a Maura, perdão. Diga assim: mata a mulher, mas não erra o nome. Ele olhava para a Maura e para o João, pastor Luiz. Ele não perguntava: senhor João e dona Maura, na casa de vocês tem algum espaço, tem ali um quarto vazio que possa caber eu lá? Ele não perguntava, ele olhava para os senhores e dizia assim: senhores, hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém pousar na sua casa. Você não entendeu. O rei está olhando para você hoje. Ele não está perguntando como que é a sua casa. Ele não está perguntando o bairro que você mora. Ele não está perguntando se tem espaço na sua casa. Ele não está perguntando se tem algum abastecimento lá na sua geladeira. Ele não está perguntando sobre a despensa. Ele não está perguntando se está frio, se você não tem coberta suficiente. Ele não está perguntando se lá tem alcoólatra. Ele não está perguntando se lá tem drogado. Ele não está perguntando se lá está o problema no casamento. Ele não está perguntando se a sua casa está um pandemônio de briga. Ele só está dizendo assim: eu escolhi a sua casa. Hoje eu escolhi a sua casa. Hoje eu escolhi a sua casa. E quando o rei dizia isso, amados, a casa que recebia o rei
quando entrava na porta da casa, quando você ia na cultura judaica, quando você ia na casa de alguém, você tinha que chegar na casa do irmão Mauro, do irmão João e da irmã Maura. Tinha que chegar de longe. Não é que nem nas nossas casas não, viu, irmão? Que chega lá para tocar o interfone, chega lá para bater no portão, essas coisas não. De longe chegava na casa, lá do meio da rua, tenho que gritar assim: Shalom! Aí o irmão João, de lá de dentro, ele tem que responder: Shalom! Eu falo de novo: Shalom! O irmão João tem que responder de novo: Shalom! E eu torno a falar: Shalom! O irmão João tem que responder de novo: Shalom! Depois de 3 chamadas, Shalom. E que ele respondia dentro da casa, significava dizer: tu és bem-vindo em minha casa. Mas se eu chegasse na casa do irmão João, gritasse Shalom, e ele só gritava Shalom uma vez, e eu Shalom, ele não respondia. Shalom, ele não respondia. Queria dizer: a tua visita não é muito grata aqui não. Agora se eu chegasse Shalom, ficava quieto. Shalom, ficava quieto. Shalom, ficava quieto. Não tem interesse nenhum te receber. Só que eu quero dizer nesta noite: o rei, ele está aqui, e ele está gritando na porta do teu coração: Shalom, Shalom, Shalom. Eu escolhi a tua casa. Você vai receber o rei na sua casa nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Quando o rei pousava na casa de alguém, e que no outro dia ele ia embora. Irmão, a Bíblia é linda. Como que eu amo a Bíblia. Que o rei ia embora, ele pousava na casa da irmã Maura e do irmão João. O rei, vocês ficavam preocupados. Bem, e amanhã? Como que nós vamos fazer café para o rei? Como que nós vamos... Aí, me desculpa de estar usando, pegando a intimidade, né? Bem, olha, o vale até já passou. É fim de mês. Pagamento está longe. Não tem nada. Lá na padaria, mas não tem mais nem como gastar. Não tem nada. Ficava preocupado. Só que tu estava preocupado. Quando o rei acordava no outro dia, amado, sabe o que o rei fazia? Ele acordava, pegava o baú dele e enfiava a mão dentro do baú. Ali tirava tudo quanto era pedras preciosas. A casa que recebia um rei, nunca mais aquela casa era a mesma, porque a história daquela casa mudava. Se aquela casa tinha problemas, aquela casa mudava, porque o rei abastecia aquela casa com riqueza. E nesta noite, se você aceitar que o rei visita a sua casa, você está aqui, mas o rei pode ir na sua casa agora. Aquele espírito que você deixou, aquela luta, aquela briga, aquele espírito que está tentando destruir o casamento, relacionamento, vai ser repreendido em nome de Jesus. O rei pode ir na sua casa. O rei pode ir na sua casa. Shalom, shalom. Vamos dizer shalom, shalom. O rei diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, essa voz é shalom. Você está em pé de guerra, mas o rei está gritando: quero te dar shalom. Shalom é paz. Se tiver alguém aqui pensando: o que é shalom? Shalom é paz. Então vamos trazer para o nosso dia paz. Paz, paz. Seja como o seu coração tiver. Talvez está cheio de ira, talvez está cheio de rancor, porque os seus pais fizeram alguma coisa, ou talvez você nem conheceu os seus pais, talvez alguma coisa aconteceu, mas nesta noite o rei quer entrar na tua casa para poder te dar a paz que o mundo não dá. Aí ele entra. E aí a Bíblia fala, é interessante, que Jesus poderia ter falado, amado, como o senhor chama? Gileade. É filho da unção, né? O rei já podia dizer para Zaqueu, lá na árvore: Zaqueu, tu está salvo.
Por que Jesus falou, deixou para falar para Zaqueu, quando entrou dentro da casa? Talvez, pensamos, Zaqueu, eu tenho interesse em te salvar. Mas não é só você não. Tem interesse em salvar a sua família. Porque você desviou, Zaqueu, a sua mãe. A história diz que Zaqueu tinha uma irmã. E Zaqueu tinha outros irmãos. E Zaqueu era o que governava a casa. O pai de Zaqueu já tinha morrido. E agora a família de Zaqueu estava ali. E Jesus tinha que restaurar aquela família. E Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu e disse: hoje veio a salvação a esta casa. Porque também este é filho de Abraão. Zaqueu era um judeu desviado. Zaqueu era um judeu desviado. Agora Jesus entra, salva Zaqueu. E ele diz para Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem 3 tipos de Messias. Um Messias que não busca, que não salva, que não leva para lugar nenhum. Lembra aquele Henrique Cristo que apareceu? Messias não levava a lugar nenhum. Depois tem um outro tipo de Messias, que ele busca, mas não salva, batiza, mas não é com o Espírito Santo, e leva o homem, mas não para o céu, mas para o inferno, que é o diabo. Agora existe um outro Messias, que ele busca, que ele salva, que ele transforma, que ele liberta e leva para o céu. É esse discípulo, é esse Messias que está aqui. E nesta noite ele está te convidando. Nesta noite ele está te chamando. E segundo, Clemente de Alexandria, segundo ele, na história dos Macabeus, segundo diz que esse Zaqueu seria aquele mesmo Matias lá que foi escolhido como apóstolo. Como também dizem outros que seria esse Matias, seria um daqueles 70 que andou com Jesus, que pela cidade quando receberam aquelas missões. Mas independentemente disso, que seja isso ou que seja aquilo, é história, vamos deixar a história para lá. Mas o mais interessante é que Zaqueu, ele pôde entrar em Jerusalém. O mais interessante é que Zaqueu pôde retornar para Jerusalém, porque daqui Jesus estava indo para Jerusalém, para a Páscoa. Agora imagina vocês, longos anos se passaram, que Zaqueu não entrava mais em Jerusalém. Longos anos se passaram, que Zaqueu não participava mais nas sinagogas. Longos anos se passaram, que Zaqueu não participava mais da Páscoa. E nesta noite estou falando com desviado. Talvez você está afastado. Quanto tempo faz que você não participa mais do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, do culto de ceia? Mas nesta noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está na porta da tua casa, do teu coração, e está gritando: Shalom, Shalom, Shalom. Se você abrir, a paz entrará novamente na sua vida. Que Deus nos abençoe. Mas nós gostaríamos de saber, alguém que deseja nesta noite reconciliar-se com Deus. É um culto da vitória. E não existe culto, e não existe vitória maior do que a reconciliação. É mais do que a cura do câncer. É mais do que a cura da AIDS. É mais do que a cura de uma cegueira. É mais do que... Não existe a salvação. É o maior dom. É a maior maravilha que pode acontecer. Alguém que deseja nesta noite reconciliar-se com Deus. Eu não sei se todos são, mas alguém que ainda não aceitou Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus te trouxe você aqui. O que impedia Zaqueu era a multidão, porque ele era pequeno. Eu não sei quais multidões que estão na sua frente. Talvez seja a multidão de copos de cerveja. Talvez seja a multidão de cigarro. Seja a multidão das pedras. Seja a multidão da ignorância. Seja a multidão de tantas outras coisas, do preconceito, dos pensamentos. Mas nesta noite vence essas multidões. Vence todas essas barreiras. Alguém que deseja aceitar a Cristo como seu Salvador. Queremos orar por você nesta noite. Alguém? Eu não sei se todos são. Mas nesta noite também pregamos que Jesus, Ele quer entrar na casa. Não somente a salvação que Ele levou para Zaqueu foi uma salvação total, ao
ponto de Jesus não falou nada. Zaqueu que falou: Senhor, eu me converti. Verdade, me converti mesmo. Tanto é, a Bíblia não fala, é nós que falamos. A Bíblia não fala que Zaqueu era ladrão. Ele fala assim: se eu tenho, amanhã, se não chover, nós vamos fazer tal coisa. E se chover, nós não vamos fazer. Eu não estou falando que vou fazer. É isso que Zaqueu está falando. Senhor, se eu tenho desfraudado alguém e alguma coisa, eu me converti. Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu me converti. Olha, como arrependimento, Senhor. Estou mostrando o primeiro passo da minha conversão. Qual que é, Zaqueu? Estou me desprendendo do dinheiro. Foi por causa disso que eu me desviei. Foi por causa do poder que eu me desviei. Senhor, estou me desprendendo. Vou dar. Vou repartir. Eu quero entrar no céu com a consciência limpa, Senhor. Quero ir para Jerusalém tranquilo, Senhor. Nesta noite, nós gostaríamos de fazer uma oração. Como que é? Se você está com problema, pode vir todos, o pastor está dizendo, enquanto a nossa irmã vai louvar a Deus, nós vamos orar. Venha todos à frente. Pregamos uma mensagem que talvez, pelo o tempo nós compactamos ela, mas eu creio que foi bem esclarecedora. O rei escolheu a sua casa. Talvez a sua casa tenha alguém enfermo. Talvez na sua casa tenha alguém que está precisando de uma intervenção divina com urgência. Deus, quando Ele quer abençoar uma pessoa, Deus tira sono de autoridade. Deus tira sono de rei. Talvez o seu processo, você tenha alguma demanda judicial. E o seu processo está ali arquivado. Agora, depois, quando nós estávamos indo, o nosso irmão Carlos, ele deu um testemunho de um irmão que recebeu uma bênção. Foi em 1970 que ele foi mandado embora. 1970. Mais de 30 anos. Se tiver alguém aqui que é jurídico, sabe. Passou dos 20 anos, prescreve. É impossível. Sabe o que aconteceu? O irmão foi readmitido novamente na prefeitura de Arealva, não é isso? Na prefeitura de Arealva. Vai receber desde 1970 até agora. E está faltando 1 ano por irmãos aposentar. Você não entendeu. Você está com um probleminha? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Dá para imaginar com o problema desse homem? 30 anos. Esquece. Esquece. Mas quando Deus está no negócio, irmão, pode passar os céus, pode passar a terra. O que Ele te prometeu não vai passar. Ele vai receber tudo corrigido. E dia 1º ele começa a trabalhar. E daqui 1 ano já se aposenta. É esse que é Deus. É esse é o Jesus que nós estamos pregando. Para Zaqueu, restava somente a maldição. Porque tinha uma palavra de maldição em Jericó. E só poderia quebrar uma maldição aquele que fosse maior do que aquele que amaldiçoou. Quem é que amaldiçoou? Foi Josué. E Josué é a mesma palavra que Jesus. Só que Jesus, anos depois, milhares de anos depois, vem e entra em Jericó para poder fazer o quê? Por que Jesus tinha que chamar Zaqueu? Porque Zaqueu estava debaixo de uma maldição. E só tinha um jeito de Jesus, de Zaqueu ser liberto daquela maldição. É se alguém maior do que aquele que amaldiçoou o chamasse. E Jesus chegou e falou: Zaqueu, a maldição foi quebrada. Venha, Zaqueu, quero entrar na sua casa. Seja qual for a maldição que lançaram sobre vocês, seja qual for o pensamento negativo que lançaram sobre vocês, se puseram o seu nome na boca do sapo, se puseram, jogaram o seu nome lá na terra, foi lá no cemitério, jogou terra, fez tanta coisa. Nesta noite, 2 coisas o sapo vai ter que fazer. O quê? Primeiro, se o sapo, 2 coisas. Sapo, oi, vomita o nome dele. Não vou vomitar, vou comer. Você vai comer? Então você vai morrer de congestão.
Você não entendeu. Se o sapo e a TV pode ter colocado seu nome aonde for, mas nesta noite Jesus está te chamando você por nome. Nesta noite Jesus está quebrando todas as maldições. Nesta noite nenhuma maldição chegará na sua tenda. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, pregamos uma palavra nesta noite, que foi uma palavra que eu creio que confrontou os infernos nesta noite. Santifica minha foi uma palavra aonde que veio para quebrar as maldições, para que façamos tua vontade. Seja maldições que a nossa mesa se farta de pão, ainda no ventre da mãe, cresça de grão palavras em grão, fortes, nos cubra de santidade, palavras que machucaram, sabedoria e submissão. Ainda que seja, Pai, não deixe maldições que foram lançadas nas crianças, nossos corações, maldições que foram lançadas nas adolescentes, na juventude, para a glória talvez, do Senhor. Alguns estão aqui que vêm de famílias, precisa do teu auxílio. Os casamentos minha não família tiveram te chama, e agora está enfrentando o mesmo problemas. Mas nós te pedimos nesta noite que seja quebrada todas as maldições, seja hereditárias, seja qual for a maldição que foi lançada nesta noite. Nesta noite tu está entrando na casa de cada um. Tu vai restaurar, tu vai libertar, tu vai curar. Abre portas minha de casa. Acabamos de testemunhar o teu reino entre nós, do teu filho que recebeu uma bênção por mais de 30 anos, que estava na justiça. E aqui aqueles que estão com problemas, seja de inventário, seja problema judicial, seja problemas que for, mas tu é maior do que qualquer autoridade terrena. Tu é maior do que juiz, tu é maior do que promotor, tu é maior do que governador, tu é maior do que presidente da república. Nesta noite nós pedimos, ó Pai, a tua graça nas barreiras da geniposa, da vida que tem no teu filho. Nesta noite, em nome de Jesus, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Santifica o nosso lar. Aleluia, levanta a sua mão, toma posse dessa palavra que foi ministrada, toma posse dessa palavra, glorifique o nome do Senhor, adore, exalte o nome do Senhor. Oh, obrigado, Deus, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, essa palavra que foi liberada, Deus. Acreditamos que maldições foram removidas, acreditamos, meu Deus, que o Senhor tocou no impossível. Acreditamos que o Senhor fez aquilo que era difícil. O Senhor removeu, meu Deus e meu Pai, a maldição, o mal, o incômodo, o espinho. Acreditamos que nessa noite os teus servos sairão daqui deste lugar marcados pela tua graça, impactados pela tua palavra. Te louvamos, Deus, te adoramos. Oh, meu Deus, na beleza da tua santidade, te adoramos, ó Pai, te glorificamos. Abençoe a todos, Pai. Abençoe os nossos irmãos visitantes. Abençoe, Senhor, o irmão Walter, a irmã Alessandra. Abençoe, Senhor, meu Deus, o pastor Valentim, a sua esposa, a irmã Eliette, o irmão Carlos, a irmã Solange, a irmã Simone.